Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa Arena dos Saberes. A gente está aqui diretamente desse teatro lindo do Sesc de Copacabana para todo o Brasil, pela TV Cultura, para falar com vocês de um tema essencial. Eu tenho absoluta convicção de que você vai prestar atenção nesse programa pela importância, pela relevância do tema inclusão. Já vai falar sobre inclusão aqui com a Maria Antônia. Vamos aplaudir essa mulher incrível. Maria Antônia Goulart, essa grande educadora. E depois, no terceiro sinal de hoje, a gente vai visitar o Real Gabinete Português de Literatura. Mas vamos começar com música. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal, Maria Antônia? Poxa, é a coisa mais normal do mundo, né? Parece que o cara lá de cima fez bilhões de pessoas e não tem nem 2 polegares iguais. Quanto mais 2 personalidades, 2 jeitos de ser, 2 maneiras de se expressar, 2 maneiras de viver, né? Por que será que a gente tem tanta dificuldade de conviver com diferenças? Acho que é porque a gente está sempre buscando alguém que se parece mais com a gente, né? Com o que a gente espera. Em vez de dar uma conexão, falar, nossa, é normal, né? Acho que as pessoas têm um certo afastamento. Acho que é por isso que é importante a gente afirmar, né, esse lugar da diferença como o lugar mais natural do mundo, né? A beleza da diferença, cada um do seu jeito, cada um buscando a felicidade do seu jeito, da sua maneira. Como é que a gente explica um pouco para as pessoas o momento que a gente está vivendo nesse tema da inclusão? No começo do século passado, a gente via que quando nasciam pessoas com deficiência, elas eram mandadas para longe de casa. Nem com as suas famílias elas eram, conviviam, não eram criadas, iam para instituições, fora. E as pessoas naturalizavam isso, né? Como se, tirando dos nossos olhos, a gente fosse fingir que o problema, né, que a questão não existe. Com o tempo, né, a afirmação dos direitos humanos, né, das pessoas com deficiência como pessoas que têm seus direitos assegurados de estar, né, nos mesmos lugares que as demais, a gente foi incluindo essas pessoas na sociedade, né? Então, a gente tem uma legislação que assegura esse direito das pessoas com deficiência estarem matriculadas nas escolas comuns, né, nas atividades todas, poderem frequentar teatros, exposições, museus, né, estarem convivendo com as demais. A gente tem visto um crescimento de diagnósticos de casos de autismo. Acho que talvez, por um lado, porque a gente começa a ter mais condições de fazer diagnóstico. Então, inclusive, a gente vê muitas pessoas já na fase adulta falando: eu fui diagnosticado com autismo, né? Foi um sofrimento durante a minha vida inteira, agora eu entendi o que é, né? Dá um certo alívio. Mas também tem um aumento aí nessa nova geração que a gente ainda não sabe direito o que é. E, embora, assim, independente do motivo, o fato é que estão aí, têm direito e precisam estar nos mesmos lugares que todas as outras, né? Maria Antônia, a gente fala dos 3 espectros do autismo, né? Significa que eles são iguais? 1, 2 e 3? Então, o autismo ele é um espectro, né? Eu gosto de uma expressão que eu aprendi uma vez, que é como se fosse um velocímetro. Você pode estar em qualquer uma daquelas velocidades, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar dentro desse espectro. O que a gente fala é dos níveis de suporte, né? Então, tem gente que vai precisar de menos suporte, tem gente que vai precisar um pouco mais, e tem gente que vai precisar um pouco mais, né? E isso nos ajuda apenas para a gente poder entender como é que a gente vai poder apoiar as pessoas que têm essa condição, mas não para separar, né, ou para categorizar, porque aí não faz sentido nenhum, né? E é até importante para quem está acompanhando, assim, para não imaginar essa pessoa, ela tem autismo, ele tem dificuldade com barulho. Então, o meu filho tem autismo, por que ele não tem dificuldade com barulho? Ele pode não ter. Chalice, tem uma coisa assim que eu tenho convicção, é que a deficiência ela vai
impactar em cada pessoa de uma forma muito distinta. Né? Então, é muito comum as pessoas falarem isso. Todo autista tem questão de barulho. Eu conheço vários que adoram. No Música. Carnaval, a gente levou várias crianças com autismo pelo Sesc para Sapucaí e dançaram, assistiram, E tinha barulho. assistiram todos os desfiles, curtiram pra caramba, voltaram para casa no final. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu tenho uma filha com síndrome de Down, às vezes as pessoas falam, todos os Down são amorosos. Eu falei, olha lá, não é bem assim. Assim como qualquer outra pessoa, tem hora que ela tá danada, né? E vem com tudo. É muito comum que determinadas pessoas que têm um diagnóstico igual podem ser afetadas de uma mesma forma por algumas questões. A gente tem que estar atento a isso. Mas não já definir que todo mundo que tem autismo ou essa síndrome ou aquela vai se comportar da mesma forma, porque a gente vê que não é verdade, né? Tem uma outra coisa também que eu acho importante a gente esclarecer. Às vezes você vê assim, algumas pessoas, né, com autismo, com comportamento que ficou agressivo por alguma razão. Aí as pessoas dizem assim, mas o professor tem medo porque ele é agressivo. Ele é agressivo ou houve alguma coisa que fez com que ele gerasse aquela agressividade naquele momento? Todos nós, seres humanos, temos isso dentro da gente, né? Eu falo que, assim, a gente vai aprendendo ao longo da vida qual é o meu gatilho, né? O que me desorganiza, o que me desestabiliza. O que a gente tem é que algumas pessoas têm mais dificuldade de conseguir modular as emoções, as reações a determinadas situações. E isso são coisas que a gente precisa, né, apoiar para que a pessoa se conheça melhor e possa ir atuando, né, quando estiver diante dessa situação, para se acalmar, para se autorregular. É que não existe autorregulação sem ambiente regulador. Então, se você fica nervosa e eu fico nervosa, porque você está nervoso, acabou. Você não vai se acalmar. A gente tem que acreditar na capacidade das pessoas de aprender. Né? A gente fala em presumir competência, presumir capacidade. Nunca olhar para alguém falando assim, não vai conseguir, não vai saber. Todos nós podemos mais. Cabe à sociedade dar as condições para que cada um vá no seu tempo, desenvolvendo ali as suas habilidades. Né? Quero falar um pouco da sua filha agora, Fala. da Beatriz. Eu tive um irmão com síndrome de Down, né, o Júnior, e ele foi uma inspiração para que eu virasse escritor, pequenininho, né, meu primeiro livro, inspirado por uma mulher, por uma senhora que morava num asilo, quando ela me orientou a ser escritor, e eu escrevi um texto sobre liberdade, assim, e eu li o texto para ela, e ela falou assim, você gostou do texto? E eu falei, não sei, acho que sim, né, mas não era um texto bom, 11 anos, né? Ela falou assim, o que te faz chorar? O que toca no seu coração? Eu falei, eu tenho um irmão com síndrome de Down e eu queria muito que ele brincasse mais comigo, que ele falasse. E eu peço muito a Deus para o meu irmão ficar bom e ele não fica bom. E eu não sei se Deus não gosta de mim e tal. Ela falou assim, escreve uma carta para Deus, perguntando por quê. E foi meu primeiro livro, chamado Só Querer Ser Poeta. Naquela época, minha mãe tentava todas as escolas e nenhuma escola recebia. E eu vi assim, que uma que recebeu, ele ficava muito infeliz. E minha mãe não tinha paciência. E aí falou, não, então vai ficar comigo em casa, porque ele vai ser amado, nós vamos cuidar dele e tal. Quais foram as dificuldades que você teve com a sua filha? Assim? Uma mãe que, de repente, nasceu o filho e tem Down. Qual é a primeira reação dessa mãe? Toda mãe, né, projeta no seu filho que vai nascer um monte de coisa. E aí nasce o filho ou a filha e nunca é quem a gente gostaria que fosse, porque é outra pessoa. E aí a gente tem um enfrentamento ali com esse nosso ego ali projetado no filho. Quando o filho tem uma deficiência, eu acho que fica mais latente, né? Fica mais claro que realmente essa pessoa não é como você tinha projetado que fosse. Eu lembro que quando a Beatriz nasceu, eu fiquei muito triste. Eu não queria ter uma filha com deficiência. E aí, de repente, eu me vi com um bebê de alguns dias de nascida no meu colo. Eu falava, gente, ela só é como ela é. Por que isso me incomoda? Então, assim, muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa, entendeu? Coloca a gente diante dos nossos problemas, de querer jogar expectativa no outro. O outro não tem que ser quem eu quero que ele seja. Ter um filho com deficiência te coloca o tempo inteiro diante desse desafio de falar, gente, isso deve ser comigo. Porque a pessoa só está sendo do jeito dela. Como ela me faz o tempo inteiro questionar em mim esse meu jeito de olhar o outro. O que é meu, né? E parar de jogar para o outro uma coisa que é minha e que eu tenho que dar conta, sabe? Você sabe que eu tenho uma amiga que tem uma filha com deficiência e ela disse que a primeira dor que ela teve no momento foi quando a avó, ela falou assim, nossa, é minha primeira neta imperfeita. Essa pressão externa
coloca uma coisa dentro da gente que é o que você falou. No passado, os pais escondiam os filhos com deficiência. Hoje, pela legislação, pelo compromisso mundial, pela consciência civilizatória, não, meu filho tem que ocupar os mesmos espaços, ele tem que brincar como brincam as outras pessoas, ele tem que estudar como estudam as outras pessoas, ele tem que trabalhar. Pelo menos, sob o ponto de vista da legislação, a gente avançou muito nos direitos das pessoas, né? O Brasil é um dos países que tem a legislação mais avançada. E mesmo na área da educação inclusiva, que a gente tem muita coisa ainda por fazer, é um dos países do mundo que tem um projeto de educação inclusiva pública. O que a gente está agora é diante do grande desafio, que é a efetivação desses direitos, né? Que aí eu acho que passa por ter mais investimento em política pública, mas também por fortalecer a sociedade civil para lutar e afirmar os seus direitos, sabe? Eu acho que a gente tem que garantir que essas duas coisas andem juntas para que, de fato, a gente possa avançar nessa área. E no tema da formação de professores, né, Maria Antônia, às vezes eu percebo que há muitos professores que gostariam de trabalhar de uma forma mais intensa, mas eles têm alguns receios, né? Uma pessoa com deficiência intelectual, ela parece ter uma complexidade maior do que uma pessoa com deficiência física, né? Então, se você é um cadeirante ali, você resolveu com as rampas, resolveu com o banheiro, resolveu... Uma pessoa que tem, né, uma deficiência intelectual, ela precisa de um outro tipo de acompanhamento. E, às vezes, esse professor, ele quer fazer a parte dele ali, mas ele tem medo. Eu acho que assim, a grande questão que a deficiência traz para a educação, né, a pessoa com deficiência está incluída na escola comum, na classe comum, é que essa escola que a gente tem, que a gente mais encontra por aí, nessa sala de aula, com as carteiras, geralmente enfileiradas, olhando para um quadro, onde tem um professor, ela foi feita para poucas pessoas, Thalita. Na hora que se pensou esse modelo de educação, eram poucos brasileiros que frequentavam a escola. Na hora que a escola pública passou a ser para todos, né, e a gente, com, né, a Constituição e toda a nossa legislação, passa a colocar todos os nossas crianças, adolescentes e jovens dentro da escola, a gente já começou a ver que ela não funcionava tão bem assim, né? E aí, quando as crianças com deficiência vieram, a gente começou a ver que esse modelo funciona menos ainda, né? Quando a gente olha os indicadores de educação, não são as crianças com deficiência que estão dizendo que não estão aprendendo. As crianças sem deficiência também estão com dificuldade de aprender. Então, a gente não tem que colocar na criança com deficiência a conta da educação que não está funcionando. A gente tem que ter coragem para repensar a escola. Esse modelo de escola não funciona para ninguém. Essa sala de aula que a criança não interage, não troca, não diversifica, não produz, ela não serve para ninguém. Eu vou dizer uma coisa assim, de toda a minha convicção de educador. Eu tenho a certeza de que o conceito da inclusão melhora a escola como um todo. Na verdade, há um grande erro da homogeneização da educação. Isso vem acontecendo há muito tempo. A gente tem jovens aqui hoje, jovens de todas as idades, que vão à escola, que de repente começam a achar a escola chata. Por que ele acha a escola chata? Porque ela não toca na alma dele, ela não pega. Porque as pessoas imaginaram em algum momento que todo mundo aprenderia da mesma maneira. Todo mundo é igual no processo de aprendizagem. E não é real. Não é. Quando você começa a trabalhar com a inclusão, esse professor vai percebendo a beleza da música que eles cantaram, cada um do seu jeito, da singularidade. A dimensão da singularidade, o professor fala assim, bem, cada aluno meu é de um jeito. Então, eu vou precisar construir um processo pedagógico, educacional, em que cada um se sinta participante desse processo. Thalita, toda vez que a gente termina um processo de formação de professores, eu recebo vários relatos dos professores falando, nossa, depois que eu implementei as estratégias diversificadas, os materiais diversificados, melhorou para todo mundo. Vários alunos sem deficiência começaram também a se apropriar de coisas que antes eles tinham dificuldade. A gente mexe nessa forma como a sala de aula está organizada e experimenta outros formatos. A gente inclui as crianças com deficiência, mas a gente também inclui as crianças sem deficiência, que também estão ficando para trás, e a gente não pode deixá-las para trás também. A gente vai falar um pouquinho sobre o CREI, mas no próximo bloco. E a gente convidou, inclusive, aqui alguns educadores do CREI também, algumas mães, né? Algumas pessoas que estão com as suas vidas cuidadas, desenvolvidas lá no CREI. Eu acompanho muito a Maria Antônia e eu fico muito feliz de ver que ela é a causa da filha, é a causa da vida, é a causa da consciência do que a gente pode fazer para melhorar o mundo das pessoas. Vamos cantar? Terminar o nosso bloco cantando? Vamos. Vai passar,
ao longo dessa estrada. Novas histórias lhe serão então contadas. E você vai crescer, sonhar, sorrir, sofrer. Entre vilões, moinhos, dragões e poucas fadas. Viva cada instante, viva cada momento. Proteja da razão o sentimento. Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída. Conte comigo a cada segundo dessa vida. Conte comigo a cada segundo dessa vida. O amor vai te contar um segredo. Não precisa ter medo, nem sair correndo. O amor nasce pequeno, cresce e fica estupendo. Às vezes o amor está ali, você nem tá sabendo. É mãe, é filha, é amigo. Às vezes no canto escondido existe amor, existe amor antigo. Antigo. Ô André, por que você estava elogiando a Maria Antônia no intervalo? Porque é muito bonito, assim, esse trabalho todo. Eu acho que não só falando de inclusão de pessoas com deficiência, mas também de todo mundo, assim. Eu, como parte da comunidade LGBT, também no meu desenvolvimento ali, enfim, crescendo, sempre tive dificuldade de me aceitar, né? E da minha família também. Então, ver esse trabalho todo de inclusão e de entender que as diferenças fazem parte da nossa convivência, é muito bonito esse trabalho. Então, fiquei emocionado várias vezes. Que legal. Isso aí. Maria Antônia, a gente convidou um pessoal do CREI aqui. Vamos olhar para lá? Temos a Cíntia, que é psicóloga lá. E aí, Cíntia, o que é trabalhar no CREI? Trabalhar no CREI é alinhar a vocação com a luta, né? Porque às vezes a gente sai da academia com muitos sonhos, né? E aí quando a gente encontra um lugar onde a gente alinha o nosso propósito com a ação, é maravilhoso. E do seu lado está o Cleison, que é pedagogo. O que para você é mais difícil no tema da inclusão? O que é mais difícil nessa temática é o trabalho de conscientização que a gente faz em todos os âmbitos, né? Nas escolas. Então, a gente fica nessa constante de conscientização e desconstrução de muitas coisas que a gente vem trazendo de muitos lugares. Você acha que o preconceito está diminuindo? Eu acho que o nosso trabalho está aumentando. Uhum. Mas e isso, como consequência, pode ser que diminua muito o preconceito. Acho que o preconceito ele vai demorar ainda para se desfazer por completo, mas a gente está fazendo um bom caminho, tendo algo muito bom no horizonte. Só para explicar para quem está em casa o que é preconceito, conceito é uma palavra bonita, né? Conceito. Você tem o conceito do que é aquilo. Preconceito, você não sabe nada. Então, assim, como você não tem um conceito, você já desenvolveu uma teoria toda errada, Sim. né? Você nem conhece, não sabe o que é e já sai ditando regras, né? Total. Tem uma contadora de história que ela trabalha muito no SESC com a gente, em várias ações inclusivas das outras gerências, e ela tem um filho com autismo, e ela fala assim, que a gente tem que se abrir para o inesperado. Às vezes você está andando assim, cheguei aqui em Copacabana, você olha para o lado e fala, nossa, que dia é esse, né, que te arrebata? Por que a gente não pode simplesmente deixar as pessoas se mostrarem, deixar as situações se configurarem, e aí a gente vê como é que a gente lida com isso? Vamos falar com algumas mães que estão aqui também. Joana, seja bem-vinda. Sim. O que o Mateus tem de mais maravilhoso? É que ele é um presente de Deus para a minha vida. E ele veio para fazer essa reconstrução da alma. Eu vejo assim,
Eu fui apenas um canal de Deus para que ele viesse até a Terra com uma missão muito grande. Veio tirar um pouco do eu. E eu passei a olhar, existem outras possibilidades ao nosso redor. Então, nós temos que ver que a diferença na realidade não é diferença. Agora passa para o Mateus. Mateus, o que sua mãe tem de mais maravilhosa? É uma pessoa que auxiliou muito minha vida, que me ajudou muito nos momentos que eu precisava. Ela é uma das melhores amigas do mundo. Ah, que legal. Vamos falar com o Felipe agora. Cadê o Felipe? Oi. Oi, gente. Eu quero que você apresente a sua mãe, Felipe. A Sandra. O nome dela é Sandra. Sandra Maria Ribeiro Moreira. A minha mãe agradeceu muito a minha vida. Desde que eu era pequeno, eu era legal com ela. Você era legal com ela? Era muito. Eu sou muito legal até hoje. Eu sou muito legal. O que você mais gosta de fazer na vida? Eu gosto de ficar brincando, né? Mas não é ficar brincando todo dia, não. Não, né? Meio que eu vejo TV às vezes e celularzinho poucas vezes, mas eu consigo ficar na minha. Você fica na sua, né? Sandra, e aí? Que maravilha esse Felipe. Essa é minha mãe. Essa é Sandra sua... Maria Ribeiro Moreira. Nome inteiro. Vai, Olá, tudo bom? Tudo bem, Sandra? Eu sou mãe de 5 filhos tudo novo. e os mais velhos são adolescentes, né, já 17, 18 anos. Tem um pouco de dificuldade, a criação foi diferente, mas é tudo novo. Então, não é uma birra, não é o jeito dele. Ele vê coisas que a gente mesmo não vê, eu nunca vi. Sabe? São coisas pequenas do nosso dia a dia, sabe? Até o jeito de comer, a seletividade dele. O macarrão, eu não gosto do meu macarrão molhado, quero o meu macarrão também não é seco. É aquele macarrão ali. Eu só fico chateada, às vezes, com a escola, um pouco, né? Porque a escola é o que ela tinha falado, a inclusão e o respeito. Né? O respeito, ver que ele tem o jeito dele, ele acaba os deveres dele, as provas, mas quando ele acaba, ele quer pular, ele quer andar. Então, esse comportamento dele é que, às vezes, ele... vai lá no pátio ficar brincando. Aí ele fica lá brincando. Que, na verdade, esse comportamento dele é a riqueza dele, né? Essa espontaneidade dele, essa energia dele, essa paixão dele, isso é a qualidade dele, Exatamente. Né? Quando ele foca para fazer alguma coisa dele mesmo, ele faz aquilo ali com uma perfeição que eu fico admirada. Muito legal. Uma bênção, Obrigado. É uma bênção. Vamos falar com a Elaine. Mas tá tudo bem. Também... Eu não gosto muito da professora Marta, mas ela... Já aproveitou. Sabe que uma coisa muito bonita que eu aprendia muito com meu irmão que tinha Down, né, síndrome de Down, é isso, é a sinceridade. A sinceridade absoluta, assim, né? Quando gosta, pede em casamento até, né? Quando não gosta, essa pessoa é má, ele é mau, né? Então, é impressionante, assim, às vezes a gente vai criando tantas máscaras, né? Tantas barreiras, assim. Isso também é uma aprendizagem, né? Com eles, com a... Nossa, Beatriz, minha filha, eu sou separada, né? Ela adora ir para casa do pai, ela é louca pelo pai. Aí quando ela fala, esse final de semana do meu pai é, oba! Aí depois ela olha para mim, ixi, tá tudo certo, meu amor. Que bom que você gosta dele também. Depois você volta, né? Volta, sim. Eu falei, tá ótimo. Vamos falar com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Oi, tudo que bom bem. que você está aqui. Fala pra gente do Dan. Dan veio para mim só para me dar alegria. Ele é que é o meu professor na vida, sabia? Ele me ensinou muito e continua me ensinando. Ele é tranquilão. Ele é super amoroso, carinhoso, parceiraço. Nos meus momentos difíceis, é ele que me aguenta. Oh, que legal. Ô, Dan, sua mãe é uma boa aluna, sim? Ela falou que você é como um professor para ela?
É bom dar carinho para sua mãe? É. É muito bom, Sim. né? Colo de mãe é muito bom, né, Dan? Sabe que eu não tenho mais minha mãe, né? E eu tenho uma saudade disso, assim, de colo de mãe, de carinho de mãe. Como é bom carinho de mãe, né? E ela falou que você é muito carinhoso com ela, isso é tão bonito, né? Que bom. Dá um beijo na sua mãe. Oba! Vamos falar um pouquinho, tem mais mães aqui, né? Tem a Andy, né? Acertei seu nome? Que tipo de apoio você acha essencial para que uma mãe possa dar uma educação de qualidade para o seu filho? A maior dificuldade, assim, da gente aceitar é o medo do seu filho, de você ter que entregar seu filho ao mundo, né? De ter que enfrentar os preconceitos, exclusões, que vão existir, com certeza. Minha filha, ela é autista, tem 5 anos, seja com autismo, síndrome, qualquer outra deficiência, é bom todos estarem envolvidos em prol disso. Tanto os pais, os familiares, a escola, as terapias. Quanto mais pessoas, né, tiverem por essa criança, mais desenvolvimento ela vai ter, mais qualidade de vida ela vai ter. Então, isso é muito importante, a união de todos. Essa questão do preconceito é devastador, né? Eu acho que a gente, assim, que vive, né, há anos, dia após dia, ter que lidar com isso, com a discriminação, com o preconceito, com ter negativa de seu filho poder participar de coisas com as outras crianças, olhar feio das pessoas. Isso, para quem está fazendo, às vezes parece que é uma coisa menor, mas para quem passa por aquilo é devastador, né? Quantas vezes a gente, nos grupos de mães, a gente não se encontra e, assim, é para chorar junto, para tentar encontrar força. Então, assim, realmente é importante falar sobre isso, sabe? Porque são atitudes que, para quem está fazendo, às vezes, ela nem configura. Nossa, mas eu achei que isso não era nada demais, só não chamar essa criança para a festa, ou só não permitir que ela brincasse ali. Mas para quem tem que todos os dias, dia após dia, lutar para afirmar direito, é realmente algo muito cansativo. E eu acho que isso, sim, eu tenho muito respeito, né, pelas famílias, porque é uma luta diária, né, para poder garantir que seus filhos possam estar nos mesmos lugares, nas mesmas condições que os demais. E aí eu acho que, assim, esse é um tema muito importante que a gente lá no CREI tem, assim, atuado com muita força, né, tanto na representação institucional e participando de espaços, né, importantes onde está sendo discutido, quanto junto às famílias também, construindo esse espaço seguro, né, de acolhimento e de apoio para que a gente possa encontrar os nossos caminhos para seguir juntos, né? Eu acho muito legal você falar isso e, assim, vejam que são muitas mães aqui. Sim. E não é que a gente não escolheu pais. É que na estatística brasileira, quem cuida é a mãe, né? A maior parte, mãe. Sim. E eu já vivi histórias tão dolorosas e tão corajosas ao mesmo tempo. E uma mãe, ela deu um depoimento assim, doído, né? Falou assim, olha, você não sabe o que é. Meu filho sai correndo atrás de alguns, né, meninos que andam de bicicleta, aí ele queria andar de bicicleta junto, tal, e começaram a rir dele, começaram a debochar, tal. Ele ficou numa tristeza profunda. Ele sentou na calçada e ele defecou na calçada. Eu abraçava o meu filho, queria matar aqueles meninos lá, né? Aí, por outro lado, eu falei assim, esses meninos também são assim porque os pais não ensinam para eles o que é inclusão, o que é respeito. E ser humano merece ser respeitado em qualquer circunstância, sempre, né? Sempre. Temos mais 2 mães Vamos aqui, lá. a Monique e a Rosane. Como é que está sendo a experiência sua com o CREI? Tá sendo o máximo, né, gente? Eu orei tanto a Deus para que o meu filho viesse ter sido contemplado. E, assim, foram etapas que nós fomos fazendo. E cada conquista que eu ia obtendo do Davi, eu ia declarando para eles, né? Buscando sempre o melhor para o Davi. E quando o CREI veio com essa inovação de inclusão, não só com a criança, mas também com a família, e juntamente com a escola, eu acho que isso era o que eu precisava. Não só eu, né? Eu acho que todas as mães aqui, atípicas, precisam dessa vivência com a criança e com a escola. Porque a gente, família, tem um jeito de falar, mas eles não entendem. A gente tenta de formas, abordagem,
E eles não entendem, mas enfim, o CREI veio, né, para somar em nossas vidas e eu estou muito feliz por isso. Coisa boa. Obrigado, Monique. E você, Rosane? Muita expectativa, né? Eu tenho o meu Davi ele é não verbal, ele está no nível 3, né? Mas, por enquanto, eu acredito Quantos muito... anos tem o Davi? Tem 6 anos. 6 anos. Eu acredito muito que ele vai evoluir, porque a gente tem que ter essa esperança, a gente tem que acreditar neles. E eu acredito muito no meu filho, como em todas as crianças, né? Então, assim, a expectativa está muito grande, eu creio muito que isso vai dar certo e é uma gratidão muito grande que eu tenho. Que legal, obrigado. Como é que os estímulos são essenciais para que as pessoas possam desenvolver além dos laudos? Sim. Nossa amada Priscila, que trabalha com você Sim, lá, apaixonante Priscila, maravilhosa. e ela diz isso o tempo todo, né? Na verdade, assim, muitos laudos paralisam as pessoas. Eu acho que a Monique trouxe um ponto que é muito importante, que é sobre essa relação com a escola, né? Eu brinco que eu falo que a relação da família com a escola é uma corda que tem que estar esticada, mas não pode arrebentar. Então, assim, é muito delicado até onde a gente aperta a coisa com a escola e o que a gente tem que ceder, porque a gente não consegue também atuar no ótimo, né? A gente está ali num processo de construção. E muitas vezes a família tem dificuldade de fazer essa mediação direto com a escola, né? Então, essa possibilidade que a gente está tendo também de atuar junto com as escolas, trazer esses educadores para conversar, para dar formação, para pensar junto o seu processo de aprendizagem, para olhar por essa criança, né, por outros pontos de vista, outras perspectivas e começar a testar outras estratégias. Eu acredito muito que aí a gente vai conseguir avançar, não apenas na perspectiva assim, de um atendimento pontual, mas de uma transformação mais sistêmica, porque esse educador que começa a transformar o jeito dele de olhar para esse aluno e a forma como ele está trabalhando, também vai começar para os outros alunos a olhar de um outro jeito, né? Então, acho que esse trabalho, que ao mesmo tempo em que a gente, né, dando esse atendimento com essa criança e com a família, alimenta um processo de formação mais amplo, que envolve um número maior de educadores, numa escala maior. A gente, esse ano, vai formar 2.000 educadores aqui da Rede Municipal do Rio. Parabéns. Acho que isso dá para a gente essa perspectiva, né? Que eu acho que é bom trabalhar Sesc e Senac, sabe? Tudo é com escala, tudo é para muita gente, tudo é para transformar muito. Então, de fato, ter uma ação que tem esse potencial transformador maior também, né? Maria Antônia, obrigado por essa conversa. As pessoas precisam de espaço para florescer na sua beleza, na sua dignidade, no seu respeito, na sua capacidade de amar. Quando a gente vê um filho beijando uma mãe desse jeito, um outro ensinando a mãe dele, e essa relação, ninguém está dizendo que é facinho, ninguém está dizendo que não há barreiras a serem enfrentadas, mas a gente está dizendo que todo mundo, do seu jeito, merece ser amado. Muito obrigado. A gente já volta. E agora é com vocês. Essa é pra todo mundo cantar junto, hein? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais, pura beleza jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, Leon. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon. Lua, estrela, luna, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse tron irá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que é de bom. Lua, estrela, luna, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse tron irá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que é de bom.
Excepcional de hoje, a gente vai fazer uma viagem aqui para uma das bibliotecas mais lindas do mundo, que fica no Rio de Janeiro. E eu vou conversar com Francisco, que é o presidente desse Real Gabinete Português, e com a Gilda, que é a vice-presidente, que são duas pessoas que, além desses títulos institucionais, têm uma paixão imensa por esse espaço. Tenho certeza que vocês vão adorar essa viagem. Obrigado por nos receber aqui. Um gosto, um prazer imenso e espero que gostem, porque essa casa é de vocês, é de todos nós, então é uma pérola que foi dada dos portugueses para o Brasil, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Esse prédio principal, ele foi construído a partir de 1880, quer dizer, o Dom Pedro esteve aqui, lançou a primeira pedra. Demorou 7 anos para construir e em 1887 a princesa Isabel inaugurou. É a instituição mais antiga feita pelos portugueses. Então, de todo o Brasil, a instituição de origem portuguesa é o Real Gabinete Português. Né? E eu falei gabinete porque existem 3 gabinetes, o do Rio de Janeiro, o de Salvador e o de Recife. Mas o único que tem o título de real é o do Rio de Janeiro. O que tem de Camões aqui? O que mais tem é Camões. O que mais tem é Camões. Olha, esse ano nós estamos comemorando os 500 anos de nascimento do Camões. Então nós fizemos um evento no dia 10 de junho agora, e todo mês até junho de 2025 nós vamos ter um evento com convidados, professores portugueses, brasileiros, para, vamos dizer assim, falar sobre o Camões, que está completando 500 anos. Por isso, essa exposição que nós estamos fazendo embaixo, aqui no salão, é justamente já dentro desse contexto das celebrações dos 500 anos. Os Lusíadas aqui a gente tem os originais. A primeira edição, que é de 1572. Foi um conselheiro que comprou da Companhia de Jesus em Lisboa e ele doou esse Lusíadas para a primeira edição. E é interessante que a gente está aqui conversando e vendo as pessoas, né, que vêm visitar. Então, assim, tem professores, tem estudantes, tem turistas de vários lugares do mundo, né? E também muita gente que vem pesquisar. Então, quando vem os pesquisadores, eles solicitam um livro, porque todo o acervo está no site do Real Gabinete. E aí eles vêm, solicitam um livro, sentam e fazem um pesquisa. Por exemplo, com luvas, né? Segurando o livro. Isso. Então, na verdade, nós temos pesquisadores, tem alguns leitores também que vêm e querem sentar e apreciar e ler um livro, mas a grande maioria é turistas, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Essa média que a gente tem de 1000 pessoas por dia. Nesse prédio, que é o prédio principal, então tem a Claraboia, que é fantástica, temos 4 ícones. Lá é o Pedro Álvares Cabral, a Minerva, aqui atrás tem o Vasco da Gama e aqui o Camões. Camões aqui é o que não falta. Camões aqui não falta. Todos os tipos de Camões que você imaginar. Em línguas também tem os Lusíadas, que não é só em português, tem em espanhol, tem em alemão, tem tudo por aqui, encontramos tudo. Agora, a língua portuguesa está bem, porque considerada a 3ª biblioteca mais linda do mundo está aqui, e a primeira livraria mais bonita do mundo está no Porto. Está no Porto, exatamente. Essa que é a nossa responsável pela cultura, ela é quem está fazendo todos esses eventos das comemorações dos 500 anos do Camões, e não só, quer dizer, ela toda a parte cultura que a gente desenvolve e oferece aqui no Real Gabinete, ela é a nossa cabeça
principal. Tá bom. Não, mas é preciso dizer o seguinte, quer dizer, o gabinete tem vários pioneirismos, né? Foi o primeiro espaço no Rio de Janeiro em estrutura de ferro, é a mais antiga associação portuguesa no Rio de Janeiro, e é também a biblioteca fundada por imigrantes com mais longínquo funcionamento em toda a América Latina. Tá? Portanto, nós temos esses pioneirismos. E há um também. Eu não sei se é o mesmo, que é a maior biblioteca de autores de livros portugueses fora de Portugal. Mas isso leva as pessoas a acharem que nós só temos um acervo de língua portuguesa. Não é verdade. O primeiro volume catalogado no gabinete são as obras completas de Voltaire. Então, nós temos livros em francês, em inglês, e várias disciplinas. As pessoas pensam que é só literatura, história. Não é verdade. A gente tem realmente... Até porque são autores que também influenciaram autores portugueses que foram Exatamente. lidos por eles. Olha, a gente está aqui diante da Biblioteca do João do Rio, e essa Biblioteca do João do Rio tem autores em francês, italiano, espanhol e tudo. Essa era a biblioteca? A biblioteca do João do Rio. 4.020. A mãe logo que ele faleceu. Tem cerca de 4.000 e tantos volumes. Nossa! Mas eu ia dizendo que, dentre os pioneirismos, eu também não conheço, e ninguém até hoje me apontou, uma outra biblioteca que não seja nem governamental, nem atrelada à universidade, que tenha um centro de estudos. Então, nós temos um centro de estudos desde os anos 70 do século passado. Além dos livros, a mãe dos diplomas, né, ele foi o primeiro acadêmico a usar fardão. Então, nós temos a capa, a espada e o chapéu tricórnio, né, lá embaixo. Portanto, nós temos várias coisas. E, recentemente, uma pesquisadora, uma especialista em João do Rio, descobriu que nós somos, pelo menos, a única biblioteca que ela conhece que tem o 3º volume de uma obra rara dele. Que obra rara é essa? Ele estava na Europa quando aconteceu a Conferência de Paz, logo após a Primeira Guerra Mundial. E ele assistiu às sessões e fez crônicas. As crônicas foram publicadas nos jornais e depois reunidas em livro. E então, 3 volumes. E só nós temos o 3º volume, pelo menos que ela conhece. Vamos fazer uma edição agora. E ela até descobriu que, vendo isso, né, notaram também que ele não incluiu todas as crônicas que saíram nos jornais. Então, vai sair, nós estamos organizando, ela está organizando esse volume, nós vamos patrocinar, vai ser um sucesso, né? Ainda mais agora que ele é o homenageado na Feira Literária, né, de Paraty. Agora é uma beleza que a gente não cansa de olhar, né? Acho Não, que mesmo aqui que é tudo fotogênico. Você não tem Olha um que ângulo. você não tinha visto, olha, aquele é o Vasco da Gama, tá vendo? É interessante notar que embaixo de cada medalhão há uma data. 1497 não temos problema em relação ao Vasco da Gama. É a viagem de descoberta do caminho marítimo. 1837, embaixo da Minerva, é a data de fundação do gabinete, que tomou logo a Minerva como emblema. Aqui o Pedro Álvares Cabral também não temos problema, é 1500. Mas o Camões está 1880. Se nós sabemos que ele nasceu em 1524 e morreu em 1580, por que 1880? Porque em 1880, no dia 10 de junho, foi o lançamento da pedra fundamental deste espaço, pelo Dom Pedro II. E era a primeira comemoração do dia de Camões, 10 de junho de 1880. Aliás, então, por isso que está ali. Dom Pedro II, cada vez mais nas suas novas biografias, nas produções, vem sendo uma redescoberta dele como um grande estadista brasileiro, como um homem apaixonado pelas artes. Um homem muito culto. Sem dúvida. Aqui, então, a gente tem umas peças preciosas. Essas 3 peças estiveram na exposição de 1922, aqui no Rio, para celebrar o centenário da independência do Brasil. Então, essas 3 peças estiveram num dos pavilhões portugueses. Né? Aqui, essa peça, o Altar da Pátria, tem 1,70 m de altura. Né? Tudo foi feito por ele. As caravelas. Então, olha só, as caravelas são 4, né, os 4 pontos cardeais, os portugueses partindo em todas as direções. O mar revolto,
né, com aquelas figuras míticas ali, lá está o Netuno, as sereias, olha o rabinho da sereia lá atrás, né? E depois sai, então, uma espécie de um platô, que é um troféu, né? Isso tudo é um troféu para as glórias portuguesas. E tem em volta Camões, que foi o cantor das navegações, Pedro Álvares Cabral, o Infante Dom Henrique e Vasco da Gama. E tudo, então, culminando, né, numa vitória, aquilo é uma vitória que leva à fé, né, levada pelos portugueses, né, a fé, a língua, a cultura, né, em todas as direções. Essa peça é absolutamente extraordinária. Linda, né? Linda. Muito bem, o Altar da Pátria. O Altar da Pátria. Aquela é a Caravela das Conquistas, que é a mesma ideia, né? É do mesmo É do mesmo autor. Né? E essa aqui é só Lusíadas. Essa aqui é esse medalhão, né? É um medalhão que registra cenas dos Lusíadas. E essas cenas são cenas copiadas pelo artista de uma edição de 1817 dos Lusíadas, feita pelo Morgado de Mateus. Ó, aqui está a gravura, que está no livro, né? E ele faz a adaptação. Ó. Tá vendo? Então, temos o Camões, né, no centro, né? Aqui o gigante Adamastor, ó. Tá vendo? Aqui o próprio Camões, tá vendo? Tudo isso, então, são ilustrações francesas. Disse, aqui não falta Camões. Não falta Camões. Você olha, tem Camões. Exatamente, desde a fachada, né? Desde a fachada. Porque, quer dizer, nós estamos umbilicalmente ligados a Camões. E aqueles dois quadros ali também são importantíssimos. São do José Malhoa, vamos olhar os quadros Dom Carlos e a mulher, né? Esse a Dom Rainha Carlos Dona Amélia. É aquele que eu falei do que nos deu o título. De Real, de Real. Em 1906. O Dom Carlos. E a Rainha Dona Amélia. É lindíssima, tem quase 3 metros de altura cada quadro, né? Lindo, é uma maravilha, né? Lindos. Então, aqui fica a nossa coleção de Eça de Queiroz, que é também uma boa coleção, né, uma boa queirosiana, Coleção de Eça de Queiroz, com aqui. Vários bustos. Aquele é do Teixeira Lopes, aquele Camões ali é do Bordalo Pinheiro, temos uma máscara mortuária. E essas 20 gravuras foram feitas para uma edição, quer dizer, limitada, em princípio, umas pranchas, né, desenhos, ilustrando o livro Os Maias, do Eça de Queiroz, né? E então nós temos duas coleções, temos ainda em pranchas e temos essa emoldurada. Esta sala se chama Sala dos Brasões, porque aqui estão representados os brasões de todas as cidades que eram cidades no período de construção daqui do gabinete. Hoje é claro que há muito mais cidades em Portugal. Então lá ao fundo a gente tem o brasão português, de um lado Porto, de outro lado Lisboa, e depois começam as cidades todas, Leiria, Coimbra, etc, etc. Inclusive, e lá nós vamos ter as do ultramar. Temos Luanda, Bacau, as ex-colônias. Né? E no centro o brasão, o monograma, né, do gabinete. Olha que coisa interessante, aquela porta é da sala onde nós estivemos. Agora aquela porta ali não existe. É só para fazer a simetria. A decoração, Tem que contar a historinha que eu inventei. Há uns tempos atrás, eu andei investigando a relação do Machado de Assis com o gabinete, que é muito intensa, porque o gabinete, antes de ter esta série, teve outras, e desde jovem o Machado de Assis frequentava o gabinete. E os biógrafos todos dizem que a grande cultura que ele adquiriu foi também graças ao gabinete. E então, ele ficou tão amigo da diretoria que nessa data, de 10 de junho de 1880, ele aceitou a encomenda de escrever uma peça para ser representada, não, a encomenda do gabinete para ser representada num espetáculo litero musical que o gabinete promoveu. Muito bem, então a relação dele é estreitíssima com o gabinete, né? E quando eu pesquisava essas relações, ocorreu-me de verificar se ele mencionava o gabinete em alguma obra dele. E não é que ele não menciona. Ele não dividiu a glória dele com o gabinete. Não é o cúmulo. Só aparece uma referência ao gabinete numa crônica, mas é uma crônica sim, sabe? A frase é essa: e fulano subiu as escadas do gabinete para consultar um livro. Ora, ele podia ter subido as escadas da casa do tio dele, da avó dele, que tivesse uma biblioteca. Né? Então eu fiquei furiosa quando eu descobri isso. Eu digo, bom, como todas as grandes bibliotecas dizem que tem fantasmas, eu acho que um fantasma
fantasma aqui é o Machado de Assis. E mora naquela porta. Por que ele mora naquela porta? Porque ele escreveu as memórias póstumas de Brás Cubas, né? Então, portanto, as memórias póstumas é de um defunto autor ou autor defunto, então ele só pode morar numa porta que não é porta, para fazer a simetria. É uma boa história. Não é uma boa história? Pois é. E sobre essa peça tem uma história interessante. Ele escreveu essa peça e, claro, né, escreveu assim, para encomenda e tudo, então o manuscrito é cheio de rabiscos. Só que no mesmo ano, o diretor da Biblioteca Nacional, o Ramires Galvão, que era o preceptor dos filhos de Dom Pedro II e tal, resolveu fazer uma exposição camoniana na Biblioteca Nacional. E pediu um manuscrito ao Machado de Assis, que fez ele, passou a limpo, tirou todos os rabiscos, todas as rasuras e tal. Então a Biblioteca Nacional tem um manuscrito passado a limpo. Aqui tem o original. E nós temos o original que, depois de muitos anos, ele não queria dar, né, mas o diretor insistiu muito. Então, nós temos essa coisa raríssima aqui no Rio. 2 manuscritos autógrafos do Machado de Assis, do mesmo texto. Uma coisa interessante também é aquele Fernando Pessoa que está ali. Isso é uma serigrafia do Júlio Pomar, está aqui assinado em 1987, e foi doado pelo próprio Júlio Pomar aqui ao gabinete. Então, recentemente, quando nós estávamos aqui reformulando um pouco essa decoração e tudo, né? Eu pedi para que ele fosse moldurado exatamente nessa moldura aqui, meio abarrocada, né? Que a gente já tinha. E eu acho que isso é um pouco o retrato do próprio gabinete. Nós estamos sintonizados com o presente, com o mais recente, mas mantendo essa nossa moldura antiga, histórica. Eu acho que isso aqui é bem o nosso retrato. Tá? Então, sintonizados com o presente, sintonizados com a atualidade, com o próprio Fernando Pessoa, é claro, mas sem esquecer, né, que esse nosso douramento, né, que essa pátina do tempo, né, que a história nos deu. Né? Então a gente termina aqui o nosso terceiro sinal de hoje, numa das bibliotecas mais lindas do mundo. A honra, obrigado Francisco, obrigado Gilda. Muito gosto. Prazer ouvir vocês falarem, porque não é só dirigente de uma instituição, é a paixão que vocês têm por esse espaço, por esse lindo espaço, pela literatura, por aquilo que ela representa. Eu tenho certeza que você curtiu. Quem é do Rio de Janeiro, vem visitar aqui, quem é de qualquer lugar do Brasil, porque vem turistas do mundo todo conhecer esse Real Gabinete Português aqui. É uma experiência incrível. Semana que vem a gente se encontra em mais um Arena dos Saberes, em mais um Terceiro Sinal.